E aí pessoal, tudo bem com vocês? Friozinho aqui em São Carlos hoje. Todos prontos para uma nova aula de pré-cálculo? Vamos começar? Suponha que alguém, talvez o seu chefe, tenha lhe dado a tarefa de construir uma caixa de base quadrada e sem tampa a partir de uma folha de metal quadrada medindo 20 centímetros por 20 centímetros, com a única condição de que o volume da caixa seja o maior possível. Problemas como esse são muito comuns na engenharia, mas como é que eles podem ser resolvidos de maneira prática? Uma maneira seria cortar quadrados de tamanho x centímetros por x centímetros dos 4 cantos dessa caixa, como indicado na figura. Depois dobrar ao longo das linhas azuis e, por último, soldar ou colar os lados para formar a caixa. Está claro que a base dessa caixa vai medir 20 menos 2x por 20 menos 2x centímetros e a altura da caixa vai medir x centímetros. Portanto, o volume dessa caixa, que é igual à área da base vezes a sua altura, será igual a x vezes 20 menos 2x ao quadrado. Isso nos dá essa expressão V e a nossa tarefa é determinar o valor de x que torna V o maior possível. Ora, o volume V obviamente depende de x, então convém pensar em V como sendo uma função de x, isto é, V de x igual a x vezes 20 menos 2x ao quadrado é o volume da caixa que nós vamos obter quando cortarmos os quadrados de tamanho x. É claro que não faz sentido cortar um quadrado de lado negativo, nem um quadrado cujo lado tenha mais do que 10 centímetros. Então, o domínio da função v deve ser o intervalo de 0 até 10. Para adquirirmos alguma intuição sobre como o volume v da caixa varia à medida que x percorre o intervalo que vai de 0 até 10, nós podemos, por exemplo, construir uma tabela de valores para v de x. Como a nossa função é muito simples, nós podemos fazer essa tabela à mão mesmo. Então, começando do valor 0, eu calculo aqui o volume correspondente, ele é 0 vezes 20 menos 2 vezes 0 ao quadrado, que é igual a 0. Depois o 1, que é 1 vezes 20 menos 2 vezes 1 ao quadrado, que dá 18 ao quadrado, que é 324. Depois 2 é igual a 2 vezes 20 menos 2 vezes 2 ao quadrado, que é igual a 2 vezes 16 ao quadrado, que dá 512. Depois, para x igual a 3, nós temos 3 vezes 20 menos 2 vezes 3 ao quadrado, que é igual a 3 vezes 14 ao quadrado, que dá 588. Depois, para x igual a 4, nós temos 4 vezes 20 menos 2 vezes 4 ao quadrado, que é igual a 4 vezes 12 ao quadrado, que dá 576. E assim sucessivamente até a gente chegar no x igual a 10, em cujo caso nós vamos encontrar 10 vezes 20 menos 2 vezes 10 ao quadrado, que novamente dá 0. Tabelas são formas particularmente úteis para organizar de maneira lógica uma pequena quantidade de informações. No caso aqui, os valores da função volume v de x para alguns valores de x. Basta olharmos para os números na segunda linha desta tabela para percebermos que, inicialmente, eles estão aumentando desde 0 até que, em uma certa altura, os números começam a diminuir constantemente até chegar em 0. Essa é uma boa intuição sobre o comportamento da função v, mas é preciso ter em mente um detalhe crucial. A tabela não apresenta toda a informação, mas apenas uma pequena amostra, escolhida de modo totalmente arbitrário. Em particular, enquanto o maior valor que aparece nessa tabela é 588, e ele corresponde a cortar um quadrado de lado 3 centímetros, não é possível afirmar com absoluta certeza
que essa é a caixa cujo volume será o maior possível. Para melhorarmos a nossa intuição, uma coisa óbvia que poderíamos fazer seria construir uma outra tabela contendo uma amostra maior de pontos. Exatamente isso que foi feito na tabela que está aí ao lado. Repare que agora o intervalo entre valores consecutivos de x é igual a 0,25. Isto eleva o total de números da nossa amostra para 41. Com esta tabela, nós constatamos que, se cortarmos quadrados de lado 3,25 cm, o volume da caixa sobe de 588 cm³ para 592,3125 cm³. Mas ainda assim não podemos dar a resposta por definitiva, pois para isso seria necessário considerar uma tabela contendo todos os números do intervalo 0 a 10, toda a infinidade deles, o que não é possível. Há uma alternativa para esse impasse, que é fazer um esboço do gráfico da função no plano cartesiano. Primeiro, nós fixamos um sistema de coordenadas no plano xy. Depois, nós marcamos nesse plano todos os pontos de coordenadas x, v de x que foram tabelados. E, por fim, nós ligamos todos esses pontos por uma linha contínua. Nessa figura aqui ao lado, nós fixamos um sistema de coordenadas e marcamos nesse sistema de coordenadas todos os pontos da nossa tabela. Nesta outra figura, o que nós fizemos foi ligar os pontos por uma linha contínua. Porém, notem que isso foi feito de modo completamente arbitrário, uma vez mais, porque a tabela que nós montamos anteriormente não nos dá informação suficiente para podermos decidir sobre o que está acontecendo com a função entre um ponto e o consecutivo. Esta figura confirma e melhora a nossa intuição sobre o comportamento de V e sugere que a caixa de maior volume corresponde a um valor de x entre 3 e 3,5, embora ainda assim não possamos ter certeza absoluta disso. No entanto, a análise dessa figura nos dará uma outra intuição a respeito do valor máximo que se mostrará correta e será provada verdadeira na disciplina de cálculo 1. Essa nova intuição nos permitirá determinar x e v de x da caixa de volume máximo fazendo apenas cálculos, sem que seja preciso fazer tabelas ou gráficos, e isso com absoluta precisão. Para prosseguirmos, eu gostaria de desenhar o gráfico da função volume utilizando esse excelente programa interativo chamado GeoGebra. Em seguida, vamos marcar sobre o eixo X um ponto A que nós podemos mover da direita para a esquerda livremente. Vamos desenhar por esse ponto uma reta perpendicular ao eixo X. A intersecção dessa reta com a curva nos dará um ponto B. E por sua vez, este ponto B determinará um segmento AB. E o que nós desejamos fazer é encontrar um ponto A que torne o comprimento desse segmento maior possível. Para isso, nós marcamos um novo ponto arbitrário C sobre a reta passando por AB. E depois, pelo ponto C, desenhamos uma nova reta T paralela com o eixo X. Note que, movendo o ponto C para cima e para baixo, a reta também se move junto. Se nós começarmos aqui do alto e irmos descendo, percebe-se que em algum momento a nossa reta toca no gráfico da função V, que está desenhado em roxo. De fato, se nós subirmos um pouco mais, a nossa reta não intersecta mais com o gráfico, e se descermos um pouco mais, a nossa reta agora intersecta em mais de um ponto. Então isso nos leva a crer que para uma determinada escolha do ponto C, nós temos que a reta intersecta o gráfico em um ponto e exatamente um ponto. E a distância desse ponto até o eixo X deve ser o volume da caixa de maior volume. Arrastando agora o ponto A para a esquerda, nós encontramos desse modo o nosso ponto de tangência, representado aqui pelo ponto B, cujas coordenadas são 3,33 cm e 592,59 cm³,
Isso nos dá o tamanho que devemos cortar, 3,33 centímetros, e também o volume da caixa de maior volume possível, que é 592,59 centímetros cúbicos. Porém, o mais importante aqui é que a análise dessa nova figura nos dá ainda uma nova intuição acerca dos máximos e mínimos da função. Esta nova intuição nos diz que em um ponto de máximo ou de mínimo, a reta tangente ao gráfico da função nesse ponto deve ser uma reta horizontal, se tal reta existir. Isto sugere que, para localizar tais pontos, devemos considerar a equação da reta tangente a um ponto arbitrário ao gráfico e impor a condição de que o seu coeficiente angular seja igual a zero. Como eu havia dito, na disciplina de cálculo, será provado que, com algumas condições adicionais, essa intuição está correta. Então, como veremos no cálculo, o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de v de x é igual à derivada v' de x nesse ponto. Portanto, nós devemos considerar a equação v' de x igual a zero. Ocorre que, no nosso caso, e usando conhecimentos que serão ensinados no cálculo, nós podemos calcular v' de x igual a 4 vezes 3x menos 10 vezes x menos 10. E impondo a condição de que esta derivada seja igual a zero, resulta que um de seus fatores deve ser igual a zero. Certamente não é o x menos 10, porque se fosse esse fator, o valor correspondente de x seria 10. E como nós sabemos, quando x igual a 10, o volume da caixa é igual a zero. Então, este outro fator deve ser igual a zero, o que nos dá x igual a 10 terços, que em notação decimal é a dízima periódica 3,333 e assim sucessivamente. E o volume V correspondente é V de 10 terços, que é 10 terços vezes 20 menos 2 vezes 10 terços, tudo isso ao quadrado, que é igual a 16.000 sobre 27 centímetros cúbicos, que curiosamente nos dá a dízima periódica 592,592 e assim sucessivamente. Além disso, o cálculo nos dará instrumentos extras que nos permitirão testar e verificar que essa resposta que foi encontrada corresponde ao valor máximo possível. Isto é, para nenhum outro valor de x no intervalo entre 0 e 10, o volume correspondente será maior do que o volume V de 10 terços que nós encontramos. Com tudo isso que fizemos até aqui, deve ter ficado claro que aquilo que nós conseguimos alcançar utilizando apenas os conhecimentos de pré-cálculo é bastante limitado. E nós vamos ser capazes de fazer muito mais e atingir um grau de precisão absoluto com aquilo que será ensinado no curso de cálculo. Além do mais, surgirão outros problemas que nós não vamos ser capazes de resolver sem esse tipo de conhecimento. Em resumo, para achar uma aproximação para os máximos ou mínimos de uma função, por hora nós temos basicamente duas alternativas. A primeira delas é construir e analisar uma tabela de valores, segundo uma amostragem de pontos totalmente arbitrária. A segunda é esboçar da melhor maneira possível o gráfico da função e encontrar os pontos do gráfico que possuem uma reta tangente horizontal, como nós fizemos usando o aplicativo. Com isso nós encerramos essa aula de pré-cálculo, mas eu espero também ter dado pelo menos um gostinho daquilo que virá no curso de cálculo mais adiante.